Bom dia a todos. Tudo bem com você? Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado. Vê se ela está bem mesmo. Eu não tenho dúvida, sabe? Que o Senhor está neste lugar. E Deus, Ele quer nos tocar nessa manhã. Ele quer fazer algo novo. Você crê nisso? Você crê que Deus quer tocar na sua vida nessa manhã? Deus quer restaurar áreas na sua vida nessa manhã? Quero falar hoje sobre tempo de restauração. O Salmo 126, verso 4, é o texto base que eu escolhi para essa palavra. Fala assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Se você tem aí no seu boletim, por favor, eu gostaria que você se preparasse para estar lendo esse texto. Toda a igreja possa estar lendo esse texto aí. Tá pronto? Vamos lá. 1, 2, 3. Leia, por favor. Esse ano é um ano que Deus tem colocado no nosso coração colheita, né? Já se passaram 8 meses, nós estamos no final do mês 7 já. E nós cremos fielmente que essa é uma palavra que vai se cumprir sobre as nossas vidas. Toda colheita, ela passa por processos. Verdade? Você não planta hoje e colhe amanhã. Colhe? Não. Então, no começo do ano, nós começamos a semear. Começamos a trabalhar a terra que se chama coração. Né? Porque não adianta nós termos uma boa semente. O agricultor, ele não lança semente no terreno onde ele não preparou. Ele faz isso? Ele prepara um terreno e lança a semente no outro terreno? Ele não faz isso. Primeiro ele prepara a terra. Primeiro ele restaura a terra. Para depois fazer o plantio. Porque ele sabe que mesmo que ele tenha uma boa semente, a terra vai determinar a colheita dele. Não é diferente. A semente hoje é a palavra de Deus. A terra é o teu coração. Você é que determina como essa semente vai chegar até você. Essa semente muda, essa semente transforma. Essa semente, ela é poderosa para fazer a estéril mãe de filhos. Essa semente é poderosa para restaurar a humanidade. Mas o nosso coração, a nossa terra é que vai determinar que tipo de colheita nós vamos ter. Você está satisfeito com aquilo que você está colhendo nesse momento? Não responda, é algo que você pense para você. Se você está satisfeito, continua nesse processo. Porém, se você não está satisfeito, eu quero dizer para você que há tempo de mudar essa terra que se chama coração e receber uma nova semente, a semente que irá produzir algo diferente na sua vida. Deus, ele veio para nos dar vida e veio para nos dar vida em abundância. É lindo isso, não é? Porque ele pega uma terra que ninguém investia, ele pega uma terra que era um deserto. E a gente vai falar hoje um pouco sobre o deserto do Negueb. Né? Ele pega uma terra que ninguém planta, ninguém dá nada. E essa terra sou eu. Né? E o Senhor vem e transforma e começa a nos fazer frutíferos e começa a mudar a terra do nosso coração, coloca sementes no nosso coração e nos envia sendo semeadores. Não é porque nós temos capacidade, é porque simplesmente nós deixamos Deus fazer através de nós. Né? É Ele que faz. Eu estava aqui no louvor e me veio Gênesis, né? Quando Deus ele coloca o homem no Éden, o Éden já estava frutífero. Já havia todas as sortes de frutas aí, verdade? E essa é a minha introdução já para aquilo que a gente vai falar. Só que chovia no Éden? Nunca chovia. Você já parou para pensar nisso? Como é que algo pode produzir? Como é que uma semente pode produzir frutos se não tem chuva que desça sobre ela? Faz sentido um negócio desse? Para nós isso não faz sentido. Mas essa semente, quem fazia frutificar ou quem fazia produzir era quem? O próprio Deus. Né? Então eu quero dizer para você
que você depende de Deus para ser frutífero. A chuva, às vezes, ela fala das circunstâncias. A chuva é algo que você depende dela para ela acontecer, para que algo venha ser realizado na sua vida, né? Mas essa chuva, eu quero dizer para você que ela é Deus. Se Ele vier na tua vida, se Ele vier em tua direção, Ele transforma Jacó em Israel, Moisés em um resgatador, Gideão, um medroso e um grande guerreiro. E aí a gente pode entrar e citar vários exemplos, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque semear é o mesmo que profetizar. Quando eu estou semeando, quando eu escolho a semente está nas tuas mãos. Você tem a capacidade de escolher a semente, mas uma vez que você lançar ela na terra, você vai ser obrigado a colher aquilo que você semeou. Então, escolha bem, né? Escolha bem. Semear é um tempo onde você profetiza algo novo. Quando você lança a semente, essa semente saiu da tua mão. E por algum tempo você não vê resultado nenhum. A provisão que estava na tua mão, ela tem que morrer. E é onde você lança ela na terra. E por algum tempo você não vê resultado nenhum. Você tem que crer que essa semente vai produzir. Por que o agricultor volta todos os dias para regar, para cuidar, para tirar a erva daninha daquele lugar? Porque ele crê que ele profetizou um novo tempo. Não é diferente. Gálatas 6:8 fala assim: porque o que semeia para a sua própria carne, colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. A colheita hoje, ela é determinada pelo terreno aonde nós semeamos. Se você colhe um grito, se você semeia um grito, o que você acha que você vai colher da tua esposa? Hã? Ninguém fala nada, né? Vai se entregar assim? Vai colher nada. Porque essa semente, ela é onde? Ela é, infrutífera. Mas quando você semeia no terreno do Espírito, você cuida da esposa, que você trata ela com carinho, como a parte mais frágil, mesmo que às vezes elas são tough. Ou é só eu que tenho uma esposa tough? Não? O Rômulo, nós estamos juntos, né, parceiro? Elas são tough, elas têm, né? Elas têm os seus... Elas têm. E para você mudar esse conceito, só se você entrar com um conceito melhor que esse. Caso contrário, se for igual, no deal. Não tem negócio, não. Mas quando a gente faz esse papel, quando a gente investe nessa terra, quando a gente trata bem da maneira que deve ser tratado, as coisas da maneira correta, isso vai produzir. Existe um contraste muito grande entre o livro de Josué e o livro de Juízes. Depois que morreu o Josué, houve um período de 350 anos, onde a terra ficou entregue ao próprio homem. Não havia rei, não havia governo. E foi nesse contexto onde Deus levantava os juízes, para trazer governo de Deus, para trazer de volta os princípios do reino, né? Então, nesse tempo que Josué estava à frente de Israel, foi um tempo onde se estabeleceu o reino de Deus de restauração, onde Deus ele era a pessoa mais importante, e era ele que dava vitórias ao povo de Israel. Mas só que eles chegaram em Canaã, né? Josué introduziu Israel em Canaã. Agora se cumpriu a promessa sobre Israel. Que problema grande nós temos agora. Quando nós conquistamos aquilo que nós, de certa forma, estamos perseguindo com tanto esforço. Agora, Israel está em Canaã. Lá mana leite e mel. E aí o povo começou o quê? Se interter com o leite e o mel, esqueceram da onde vinha o leite
e o mel, e se afastaram de Deus. E quando a presença de Deus se afasta, existe uma outra presença que se aproxima, que é a presença do inimigo. Israel começou a ser levado cativo pelos inimigos, ser envergonhados pelos inimigos. Aí Deus começa a levantar os juízes. Gideão, os dois bambam deles foi Gideão e Sansão, mas tem Jefté, tem vários, 14 juízes foram levantados. Para quê? Para lembrar o tempo todo a nação de Israel que Deus queria semear na terra que chamava a terra do Espírito. E não é diferente hoje. Nós precisamos nos lembrar que Deus ele quer fazer uma obra nas nossas vidas. Porque enquanto nós estamos conquistando, enquanto nós estamos trabalhando, muitas vezes, na hora que eu entrar na minha Canaã, a tendência é eu dar uma relaxada. Conquistei o que eu precisava na terra. Né? Isso é perigoso. Não tem problema nenhum de você conquistar, não tem problema nenhum de você avançar. Seja abençoado e prossiga mesmo. Conquiste tudo aquilo que Deus tenha para você. Porém, não esqueça de uma coisa. Você é barro igual eu sou. Você não foi criado para viver longe do teu Criador. Se você tirar o peixe da água, quanto tempo ele vai viver? Alguns minutos. Depois ele vai para a barriguinha de alguns, né? Se você tirar o homem de perto do relacionamento de Deus, é uma questão de tempo. Vai acontecer morte. Talvez não é a morte, por favor, entenda, não é a morte física que eu estou falando, mas espiritualmente você vai ver que a pessoa não está mais produzindo nada. Né? Por que nós precisamos lembrar disso? Por que eu preciso ser restaurado por Deus? Lembrando a promessa, a criação. Gênesis 1, 26, você tem aí, acompanhe por favor. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então o homem tinha domínio sobre todas as coisas, né? E o homem foi criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. O problema é que o pacto entre Deus e o homem foi quebrado. Entre o homem e Deus. Gênesis 2,16 fala assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. O Adão e Eva, eles tinham princípios para obedecer no jardim? Claro que sim. Eu e você temos princípios para andar debaixo da palavra de Deus, para nos tornarmos igreja? Sim, claro que sim. Né? Então, Deus deu uma ordem a Adão. Qual que foi a ordem? De toda árvore do jardim poderá comer livremente. Olha só, abundância. Você pode usufruir desse ambiente. Porém, olha só, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Né? Só que Adão e Eva não levaram a sério isso daí. Acharam que isso jamais iria acontecer. Sabe, queridos, às vezes a gente acha que Deus ele é um pai que faz distinção entre filhos. Deus ele não é isso não. Deus ele não faz distinção entre ninguém. Porém, Deus ele é um pai que honra filhos que lhe obedecem. Você quer ter o favor de Deus? Você quer ter a graça de Deus? Lhe obedeça. Éder, dá um cutucão nesse irmão aí. Isso. Fala o Salmo 126 inteiro, Vitor. Senhor, meu pastor, amanhã eu vou dormir. É esse mesmo, não? Desperta tu que dormes e Cristo te resplandecerá. Tempo de cantar chegou. Canta no ouvido dele aí alguém. Uma musiquinha. A desobediência. O que isso causou? Causou uma desobediência. Gênesis 3,6 fala assim: vendo a mulher, vendo quem que viu? A mulher vê sempre primeiro, eu não sei porquê. Que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do fruto, e comeu, e também deu a quem? O marido, e ele comeu junto com ela.
Esposa, fala, estou aqui. Normalmente, você não come sozinha aquilo que você está fazendo. Você tem um poder de persuasão muito grande. Você dá jeito às coisas. Se você quiser conseguir algo, você consegue. Parece que você tem a chave de Davi, que você abre e ninguém fecha. Porque a mulher, normalmente quando a mulher enferma em casa, é uma questão de tempo para o marido ir atrás. Tamanha é a influência que a mulher tem no. Por isso que a Bíblia diz assim: a mulher ela tem a capacidade de edificar, ou ela tem a capacidade de destruir. É isso que a gente está falando hoje aqui, né? Mas vocês são mulheres sábias, que somente edificam a sua casa com palavras de sabedoria. Amém? Glória a Deus. Porém, a desobediência, ela tem um preço. O preço da desobediência sempre é maior do que o preço da obediência. Você quer obedecer? Fala amém. Não vou mentir para você. Senta e faz a conta. Você quer andar no evangelho do reino de Deus? Senta e faz a conta. Tem preço. Tem preço de santidade, tem preço de renúncia, tem preço. Esse evangelho do reino de Deus tem preço. Desculpe a expressão, né? Não é banana estragada em final de feira. Vem como está e fica como está. Esse evangelho não é assim. Esse evangelho é um evangelho de transformação. Você quer? Você quer ser transformado ou você quer viver um evangelho assim, onde eu quero fazer só aquilo que eu quero? Se é só aquilo que você quer, esse evangelho não serve. Porque esse evangelho é um evangelho de renúncia constante. Só entra no céu pela porta estreita e apertada. E essa porta ela é estreita e apertada para mim e ela é apertada para você também. Então você tem que se virar nos 30. Se espreme aí, meu irmão. Gênesis 3:6 fala assim: vendo a desobediência trouxe consequências. A primeira consequência que a desobediência trouxe foi o afastamento de Deus para o homem. Gênesis 3:23 fala assim: o Senhor Deus, por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. Verso 24. E o expulsou o homem do Éden. Segunda consequência, trouxe morte. Gênesis 4:8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. A terceira trouxe deformação. Gênesis 5:3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, e lhe chamou o quê? Sete. Então, tem 3 consequências graves que acontecem quando nós nos afastamos do relacionamento de Deus. A primeira delas é afastamento, é o esfriamento. Uma pessoa que se afasta de Deus é uma questão de tempo para se esfriar. Esfriar, que eu digo, não tem prazer mais pelas coisas do Senhor. Eu não gosto de comparar, não gosto de fazer essa comparação, porque às vezes as pessoas falam assim: o começo do evangelho você estava mais assim. Não, eu creio no evangelho que ele é uma caminhada de uma vida inteira. Da maneira que você começou, você só vai crescendo, não vai diminuindo, não. Mas no começo, normalmente, as pessoas estão mais ativas, estão mais envolvidas, estão mais, né? Só que na caminhada vai haver o desgaste, é normal. Quantos desgastes você já teve com teu marido e esposa no casamento, na caminhada? Você lembra da noite de lua de mel? Houve algum desgaste na lua de mel? A lua de mel é um negócio fantástico. Né? Mas só que um dia você volta para casa. E aí você vai ter que entrar na realidade do dia a dia. É aí onde acontecem os desgastes. É aí onde nós precisamos entender que nós precisamos nos renovar no Senhor.
Existe um bálsamo novo, existe um renovo da parte do Senhor que nos coloca de pé e nos fortalece para essa caminhada. Porque eu vou falar para você, cerra la ventana, porque el viaje es largo. Tem muita coisa para andar, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa. Falando nisso, hoje nós estamos estreando parte da nossa parte nova ali atrás. Que bênção! Essa é uma conquista nossa como igreja. Se Deus está fazendo o espaço físico crescer, eu quero profetizar que o espiritual vai vir também. É uma semente. Vai gerar estrutura. Né? Bênção. E eu falo, Deus, só pode estar de brincadeira, né? Confiar essas coisas nas nossas mãos. Mas, se a gente deixar, Deus vai fazer. Pode falar para a pessoa que está do seu lado aí, se você deixar, Deus vai fazer. Amém? Ao contrário o afastamento, ao contrário da morte e da deformação, a obediência nos aproxima de Deus. A obediência traz a vida de Deus de volta, a vida Zoe, restaura. E a obediência está nos restaurando mais uma vez a imagem e a semelhança do nosso Deus. Restaurar significa voltar de volta para a casa do Pai. Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele abriu a porta para que eu e você pudéssemos novamente voltarmos para o jardim do Éden. Voltarmos para a casa do Pai. E Jesus fala assim, eu vou preparar morada para vocês. Não se preocupem com... O real estate no céu não está em crise. Lá é mansão. Só mansão. High-end. Se você quiser morar numa casa de luxo, não conseguiu morar aqui na terra, fica na bênção. Lá na terra tem uma mansão esperando você, preparada para você. O real estate lá no céu não está em crise. Glória a Deus, e a rua é de ouro. Né? Você não vai precisar de Maserati, de Ferrari, nada disso. Você vai se locomover no espírito, visitar o irmão. Estou chegando. Né? É isso que nós precisamos entender. É para isso que Deus veio nos dar vida e vida em abundância. Não se agarre a nada aqui na terra, tudo é passageiro, tudo é feito de pó. Você pode comprar o carro que você for, daqui 10 anos ele vira pó. Né? Com essa história do leasing, cada 3 anos o carro vira o quê? Pó, parece que não serve mais. Você lembra da Brasília amarela lá do Brasil? Ou do Fuscão, né? Que se gastava as moedas para botar roda de liga leve nele, aquele volantinho que não cabia nem a mão, não dava nem para dirigir. Lembra? Não esqueça dessas coisas, não. Isso traz vida para a gente. Estava lembrando, conversando, a gente saiu para jantar com alguns irmãos ontem, e estava algumas pessoas, né? E a gente estava conversando, eu e o Adinho, a gente estava lembrando do primeiro carro que nós compramos. É aquele que levantava os olhos assim, né? Lembra? Se ligava a luz, levantava o negócio. Só que ele levantava só um só. $400. A gente fez um rachão, eu e Edinho, metade de cada um, 200. Parcelamos em 4 vezes. Você lembra disso ainda não? Não dá para esquecer disso não. Deus tem te feito prosperar? Glória a Deus, Ele é isso mesmo, andar com Deus é bom mesmo, e Ele é fiel, Ele faz mesmo. Ele faz mesmo. Mas nunca esqueça que quem restaurou a tua sorte foi Deus. Amém? Quero aplicar isso que a gente falou nessa introdução. Por que eu trouxe essa introdução de Gênesis? Porque essa é a origem de todos nós. O homem caiu, e ao cair ele foi destituindo aos poucos a imagem e semelhança de Deus, e passou a multiplicar a sua própria imagem. Em Cristo, Deus nos dá mais uma vez autoridade para voltarmos a multiplicar a vida dele. Mas existia um contexto que eu estou falando para você.
E o contexto, eu vou ler Neemias, mas esse contexto que eu estou lendo aqui está lá em Deuteronômio capítulo 30. Se você quiser ler depois em casa, você pode ler. Eu gosto bastante de Neemias, eu vou ler Neemias aqui. Neemias capítulo 1, verso 8 fala assim: lembra-te do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Quando Neemias fez isso? Antes, logo no começo da reconstrução dos muros. Lembra, ano passado, nós falamos o ano todo sobre a grande obra? Então, antes de Neemias começar a fazer alguma coisa física, ele estabelece algo espiritual. O que ele faz? Ele pede perdão pelos pecados, porque aquela nação estava naquela condição, porque eles se afastaram de Deus. E existia uma promessa lá atrás, que Deus falou assim para Moisés: fala para o meu povo, se eles se afastarem de mim, eles vão colher o fruto desse afastamento. Mas no momento que o meu povo voltar, da onde eles estiverem, eu vou trazer eles de volta e vou colocar debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com seu pintinho. Né? Então, o povo sabia dessa promessa. Sabia ou não sabia? Também sabia da advertência que Deus tinha falado com eles. O povo obedeceu? Não obedeceu. Então, saber, conhecer, is nothing. Fala, is nothing. É necessário praticar, é necessário colocar em prática. No momento de obedecer ou desobedecer, é onde eu vou determinar a minha bênção. Eu conheço o que eu tenho que fazer. Eu conheço a Bíblia. Você também conhece a Bíblia. Mas isso... Posso falar algo? Você me permite falar algo? Só vou falar se você permitir. O diabo também conhece. Mas só que ele não pratica. Né? Então, o conhecimento da letra, o conhecimento da palavra de Deus, não diz muita coisa. E eu tenho que ser praticante, eu tenho que colocar ela no meu coração para não pecar contra o meu Deus. O povo conhecia a promessa e conhecia a advertência, porém eles não obedeceram. Olha, seguindo esse contexto, Jeremias 29:10 fala assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia. Depois dos 70 anos que eles foram levados cativos, que o contexto é o contexto de Neemias, ficaram 70 anos cativos na Babilônia, cumprindo, né, cumprindo a advertência ou a disciplina que Deus deu ao povo. Deus trata mesmo e Deus disciplina. O céu vai ser uma grande família de muitos filhos semelhantes a Cristo. Não dá para ser meio rebeldinho no céu, não. O meu temperamento é assim, no céu não vai não. Não entra. Clama aqui na terra para Deus te mudar. Eu clamo aqui na terra para Deus me mudar. Porque no céu é uma grande família semelhante. Você olha para um e fala, é igual a Cristo, a atitude é igual a Cristo, é igual a Cristo, é igual a Cristo. Mas só que para a gente ser igual a Cristo no céu, a gente tem que praticar onde? Aqui na terra. E aí é bom porque eu posso falar de camarote. Sabe por quê? Porque não escapa ninguém. Quando a régua de Deus passa, ela passa igual para mim, passa igual para você. Aí não adianta falar, é o pastor. Não, é responsabilidade sua. Nós temos responsabilidade com você sim, e queremos te ajudar. Mas essa responsabilidade é nossa, como corpo. Né? Continuando a leitura. Eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Olha só, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Verso 12, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo... Linda essa promessa, né? Deus falou assim, eu feri a terra, mas eu estou lembrando para vocês da promessa. Voltem, eu restauro vocês, eu volto a escutar vocês e eu faço planos para vocês.
Glória a Deus. Né? É isso que Deus está falando conosco. Independente do lugar onde nós estamos hoje, Deus tem planos a teu respeito. Deus quer fazer algo novo a teu respeito. Deus quer estabelecer algo que vai te surpreender quando Ele fizer na tua vida. É isso que Deus está falando conosco. Amém? Quero aplicar essa palavra, depois dessa introdução que eu falei, os passos que nos levam a sermos restaurados. Salmo 126 é o contexto do ano, né? O verso 6 está aqui. Só que esses salmos, todo ele tem um contexto. E eu quero ler os salmos para a gente poder depois aplicar como princípios na nossa vida. Amém? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Em outras traduções, Sião é Jerusalém. Só para você contextualizar. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito. Quem que falava isso? As nações. Os outros falavam de você. Os outros falavam que você é abençoado. Os outros reconheciam que a mão de Deus estava sobre sua vida. Glória a Deus. Verso 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. 6. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Leia o verso 6, por favor. Amém. Eu quero agora aplicar essa palavra em alguns pontos, para depois a gente poder receber, para a gente finalizar e receber essa palavra no nosso coração, para que ela venha produzir restauração nas nossas vidas. Amém? Primeiro ponto, escreva aí. Recebemos restauração quando reconhecemos nossas falhas. Salmo 126, verso 1, a parte A, fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Você é bom para reconhecer erro? Uma pergunta particular. Faz de conta que só estamos eu e você aqui agora. Aí você pode voltar a pergunta para mim também, né? E você é bom para reconhecer erro? Eu acho que ninguém é bom, não. Porque a nossa raiz, ela é adâmica. E quando o Adão, ele pecou, o que ele fez? Se escondeu. Normalmente, a nossa tendência é se esconder. Quando alguém apresenta a tua causa, né? Alguém chega para você e apresenta a causa. Irmão, olha a causa aqui. É desconfortável? Só para mim ou é para você também? Mas é justamente nesse processo que você vai mostrar maturidade ou infantilidade. Porque quando realmente porque tem algumas coisas que elas são meio assim, né? Elas crescem, como fermento, né? E não é tudo isso. Fala, menos, irmão. Eu sou, mas não, né? Um pouco menos. Normalmente, a gente esconde a mão mirrada. A gente não quer mostrar. Porque a mão mirrada, ela causa vergonha para a gente. Tratar de dificuldade, normalmente não é bom. Verdade ou não é? Não é bom tratar de dificuldade. Mas são as dificuldades, são as áreas imperfeitas que precisam ser aperfeiçoadas. Fala assim, são as áreas imperfeitas que precisam ser aperfeiçoadas. E sabe quem é que Deus vai usar para trabalhar as imperfeições da sua vida? Um ser humano de carne e osso igual a você. Alguém que está andando do teu lado e fala, tá ruim, não é assim. It's okay, isso não vai te matar, nunca matou ninguém.
Isso vai te fazer crescer. Fala assim, é verdade, né? Poxa vida, não estava vendo com esses olhos. Você está vendo bem, né, irmão? Glória a Deus. Bênção. Mas bota um óleo de Gileade, uma unção aí nessa luva, né, para fazer essa cirurgia. Não vai assim sem anestesia, não, senão se mata também, né? O vaso, ele é frágil, ele é de barro, ele, né? Então, é isso que nós precisamos entender. Né? Argumentar, Deus pode te levantar de qualquer fracasso da vida. Deus pode, ele é poderoso. Tirou José de um poço e colocou ele como o segundo homem mais poderoso do Egito. Deus é Deus. Mas ele jamais te levantará das suas desculpas. Pare de dar desculpa. Pare de colocar culpa nos outros. Ninguém é culpado para você estar onde você está. Se o pastor Márcio estivesse aqui, ele fala com amor, com muito amor, estou falando isso para vocês. E é com muito amor. Somente você é responsável pela sua vida. Somente. Porque um dia você vai chegar diante de Deus e você vai prestar conta da sua vida. Não vai ter advogado, não vai dar para acusar ninguém lá. Por isso que Deus deixa o dispositivo do perdão. Alguém errou com você? Aciona o dispositivo do perdão. Mas o irmão erra 70 vezes por dia. Deixa eu ajudar na conta. É até 70 vezes 7. Tem mais uma caminhada aí. Né? Então, perdoe sempre. Ame sempre. Use da misericórdia sempre. Você nunca sabe quando você vai precisar usar da misericórdia também. Será que a gente se tornou rígido? Né? Rígido. Jesus, ele não era rígido. Ele era com os fariseus, com aqueles que diziam que conheciam a lei. Que aqueles que falavam que conheciam o Pai e não conheciam o Pai. Os fariseus apresentavam o Pai como uma lei. O Pai não é uma lei. E Jesus batia firme com eles. Por quê? Porque eles não conheciam o Pai. Mas todos os outros que se aproximavam de Jesus, eles eram tratados com muito carinho e muito afeto. Jesus, ele não era duro. Não era. Falava a verdade. Sim, falar a verdade é duro? Para quem ouve né? Mas falar a verdade não é duro. Falar a verdade é necessário para nós crescermos. Mas quando isso está envolvido de amor, quando você conhece o histórico da pessoa, ele está falando isso porque ele me ama. Quer me fazer crescer. Isso é saudável, isso é bom. Isso faz a gente desenvolver. Lucas 15:17 fala assim, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. De quem que a gente está falando? Filho pródigo. Como é que o filho pródigo ele fez o caminho de volta? Ele mesmo entendeu que ele tinha errado. Caindo em si. O que significa cair em si? Quando ele pensa naquilo que ele fez, ele estava numa circunstância, e ele pensa naquilo que ele fez, ele fala, cara, o que eu fiz? Que decisão errada. Por isso, pense antes de tomar uma decisão. E antes de tomar a decisão, analise a consequência. Se você conseguir viver para o resto da tua vida com a consequência da decisão que você vai fazer, faça. Caso contrário, não faça. Nós tomamos decisões sem analisar as consequências. Quero casar, quero casar, quero casar. O irmão está trabalhando. O irmão formou na faculdade. Não, Deus vai nos suprir. Sim. Mas ele vai te suprir de como? Como é que você vai fazer? Queridos, eu tenho gastado algum tempo de oração. E nunca encontrei dinheiro debaixo do joelho quando levanto. Glória a Deus, a Patrícia. Isso ajuda para... É uma semente que vai fazer você colher lá fora. Mas tem que trabalhar. Prepara a tua lavoura. Prepara a tua lavoura. Quando a tua lavoura estiver pronta, você vem falar de casamento com a gente, tá?
Essa lavoura é faculdade, essa lavoura Você tem casa? Não. Trabalho? Não. Quem vai pagar? Meu pai vai me ajudar. Papai, não faça isso. Você vai financiar o resto da vida. Quer casar? Vai trabalhar. Quando você fala vai trabalhar, ele fala assim, deixa eu pensar melhor. Vou orar. Ele vai falar, não vai falar, deixa eu pensar melhor, ele vai falar, vou orar. Na realidade, ele fala assim, não estou pronto mesmo não. Aí ele vê você levantando 6 horas da manhã, 5:30. Fala assim, é melhor estudar, né? Fala, glória a Deus. Estou ajudando vocês, viu, papai? E me ajude também, que eu também tenho... Eles estão crescendo. Né? E às vezes, eles acham que a gente é bobo, né? Mas os olhares assim cruzados, assim, a gente pega de lado, né? Assim, queima esse Jesus. Campa teus anjos em volta. Jesus, não deixa não. Mas eles são maravilhosos. Na sexta-feira tivemos um evento lá em casa. Que coisa linda. Eles estão prontos. Em partes, calma. Em algumas coisas. Né? Mas foi muito lindo o que eu vi. Muito lindo. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer através de vocês. A liderança dos jovens. Os meninos estão se levantando. Eu vi o Edren. Posso usar o exemplo do Edren, Lu? Você me permite? Fala assim. Amém. Muitas vezes o Éder e a Lu falavam assim, eu quero oração pelo Edren. Né? Não sei, viu, Edren? Você já deu muito trabalho. O Éder falava assim, mano, eu não sei o que fazer. Eu falei, então são 2, eu também não sei não. Mas você vê, eu estou usando o Éder, mas eu podia usar qualquer um. Você vê esse menino sendo levantado. Você vê o Espírito Santo se movendo nele e neles. Né? O Espírito que estava sem forma, agora começou a colocar uma forma. Né? E eles são bonitos, eles fazem chuquinha. Né? Eles usam dry fit, aquelas camisinhas pegadas no corpo, né? Aqueles skinny jeans. O Leve falou, papai, você não quer usar um? Eu falei, até gostaria, mas os irmãos não vão entender, filho. Não vão entender, não. Deixa aí, ó, quieto assim. A gente não está precisando de problema nesse momento. Deus somente transformará áreas da sua vida que você está disposto a reconhecer que precisa de mudanças. Aquilo que você fala assim, deixa assim, sabe quando Deus vai tocar? Never, nunca. Vai ficar assim o resto da vida. Mas quando você clamar, Jesus, filho de Davi, toca na minha vida. Tem coisas que eu não quero fazer, mas quando eu me pego, eu já estou fazendo. O que é isso? Caráter. Precisa mudar. Precisa ser tocado. E caráter não tem oração que mude caráter. Caráter é ferro com ferro. É aguentar o tranco, aguentar a disciplina, aguentar a exortação. É assim que muda caráter. Né? Então, deixa Deus tocar na sua vida e você será transformado. Amém? Segundo, o clamor a Deus nos restaura. Escreva aí, por favor. Eu vou ler o Salmo 126, 4 e já queria pedir para Paulinho que ele pudesse lançar o vídeo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Por favor, Paulinho. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. Amém? O Negueb, o reino de Israel, a parte norte é a parte alta. O reino do sul é a parte mais baixa. O Negueb está localizado na Palestina, na parte mais baixa, abaixo do nível do mar. Então, o que vocês viram aí, o Negueb é rodeado de montanhas. Nuvem nenhuma para no Negueb, porque ele é muito baixo. As nuvens vão parar onde? Lá nas montanhas. Chove muito lá em cima. Encharca as montanhas. E aquelas águas lá de cima, elas descem trazendo torrentes até o Negueb. Então, onde o deserto não produz nada, os vales são secos, né? Não há perspectiva de vida em momento algum. Mas as chuvas de longe trazem a provisão para o milagre acontecer naquele lugar. Talvez você olhe em sua volta e você não vê nenhuma provisão. Você não vê vale tendo água, você não vê nada acontecendo em sua volta, mas fica tranquilo. Deus de longe, Ele pode mandar chuva e essa chuva vem ao teu encontro. Essas águas vêm ao teu encontro, elas vão regar a terra. E essa terra vai se tornar uma terra frutífera, para que a colheita do Senhor aconteça na sua vida. E alguns historiadores falam que Davi, uma parte da vida de Davi, quando ele estava fugindo de Saul, isso escreva a lápis, né? Não, isso é estudos, mas isso não pode ser confirmado. Mas alguns historiadores falam que uma parte da vida de Davi, quando ele estava fugindo de Saul, ele se escondeu do Negueb. O Negueb é um lugar cheio de caverna, é um lugar cheio de lugares como esses, onde ele foi se esconder. Né? E ele faz um clamor, ele fala: Senhor, restaura-nos. Se ele passou uma parte da vida dele lá no Negueb, essa situação acontece nas chuvas do inverno, entre outono e abril, é onde acontece esse movimento no Negueb. Provavelmente Davi viu o deserto seco, provavelmente Davi não viu nada no deserto. E ao descer as chuvas e encher o Negueb, depois ele viu o Negueb frutífero. Ele viu o Negueb comendo do fruto e da plantação daquele lugar. Os animais comendo da vegetação do Negueb. Aí ele faz um clamor, ele fala algo para Deus. Ele fala assim: Senhor, restaura-nos. Como o Senhor um dia, eu vi o Senhor restaurando o Negueb. Me restaura também, eu preciso de restauração, porque às vezes eu sou essa terra seca, eu me sinto como um deserto, eu me sinto sem perspectiva nenhuma, mas envia a tua provisão para que eu possa ser restaurado. Por que precisamos clamar a Deus? Porque o clamor vence a nossa autossuficiência humana e nos faz totalmente dependentes de Deus. Muitas vezes nós nos tornamos autossuficientes, né? E o clamor faz com que a gente se torne dependente de Deus. Né? Jeremias 33:3 fala assim: clama a mim, clama a mim. Você está passando por adversidade, está passando por alguma situação, a quem que você tem que clamar? A Deus. Antes de clamar o advogado, antes de chamar o advogado, antes de fazer aquilo que você tem que fazer, clame a Deus, entregue isso diante de Deus. Fala: Deus, eu vou ter que dar o próximo passo, mas antes de dar aquele próximo passo, eu vou clamar a você, porque eu sei que você tem orientação para mim. Clama a mim, olha o que ele fala: eu responderei. É bênção porque Deus tem resposta de Deus. Clama e eu vou te responder. Se não houver resposta, é porque está faltando o quê? Pode falar. Se você não está tendo resposta em algumas áreas da tua vida, está faltando, porque a palavra aqui me garante que se eu clamar, eu vou receber resposta da parte do Senhor. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então o clamor revela muita coisa
Mateus 14:30 fala assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, ou clamou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. A gente está falando de Pedro. Quando Jesus chama ele, ele fala assim, Senhor, se é tu, deixa aí sobre as águas. Fala, você pediu, você clamou, vem. Né? E ele foi. Mas só que no processo ele viu o quê? Ele viu o vento forte, ele viu as águas revoltas e ele teve medo. E ele começou. E eu creio que Jesus, por um espaço de tempo, ele deixou Pedro. Né? A Bíblia não fala, mas isso dá para a gente dar uma olhada nisso daí. Mas ele fez o quê? Clamou. E quando ele clamou, Jesus levantou ele. O clamor salva, o clamor restaura. Terceiro ponto. Lágrimas são sementes que nos restauram. Escreva aí, por favor, lágrimas. Salmos 30, verso 5b. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã a alegria virá. Na mensagem está escrito assim, as noites em que seus olhos choram, abrem caminho para os dias das risadas. Você já passou a noite, aquela noite que você tenta dormir, mas só fica virando de um lado para o outro? E onde você passa o maior tempo chorando, sem entender o que está acontecendo. Essas lágrimas, elas são sementes que estão gerando em vocês algo novo da parte do Senhor. Porque quando você está chorando, quando você está quebrantadinho, aí fica fácil trabalhar com você, o barro fica mole. O choro amolece o nosso barro. Há momentos na vida que são difíceis, eu sei. Tem momentos que são complicados, não? Chorar parece ser a única opção que temos. Então choramos aos pés do Senhor. Mas entenda, as lágrimas são sementes que restauram. A promessa de Deus é, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Você pode até chorar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus, ele te restaura. Deus, ele faz nova todas as coisas. Não fica aquele negócio choramingando a vida toda, não. Tem restauração. Glória a Deus. Isaías 38, verso 1 fala assim, naqueles dias, Ezequias, esse é um rei que eu gosto muito, viu? Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor. Quando o profeta fala assim, assim está dizendo o Senhor a teu respeito. Mas aqui é profeta de verdade, viu? Não é do Paraguai, não. É gente séria. É gente que antes de falar, bota o joelho no chão. E pede, fala, é isso mesmo, Deus? Por favor, deixa eu errar, não. A resposta é muito grande. E Deus fala assim, pode falar para Ezequias que assim diz o Senhor. E ele foi falar, assim diz o Senhor. Olha o que ele fala. Põe a tua casa em ordem. Ele estava falando com quem? Um rei. Autoridade de Israel. Ele chega no palácio do rei e fala assim, ô bacana, coloca a tua casa em ordem. E olha a profecia. O que continua falando? Porque você vai morrer. Fala assim, mas se eu boto minha casa em ordem, para que adianta botar a casa em ordem se eu vou morrer? Né? Podia pensar assim ou não? Mas só que Ezequias não pensa assim. Você não se recuperará. Ponto. Pronto. Fechou a sentença. Né? É morte mesmo. Aí Ezequias podia falar, nem Deus pode me tirar dessa agora. É verdade ou não é? Mas olha o que acontece. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Isaías não saiu nem do palácio. Então a palavra do Senhor veio a Isaías novamente e fala assim, vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor novamente, o Deus do seu antepassado Davi,
ouviu a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos para a sua vida novamente. O choro de Ezequias, as lágrimas de Ezequias, trouxe restauração sobre a vida dele. Mas ele não orou simplesmente, não chorou simplesmente falando assim, que adianta servir a Deus? Que adianta fazer isso tudo mesmo? As pessoas não vêm, as pessoas não... Você está entendendo? Não foi isso que Ezequias fez. Ele falou, Deus, tu sabe que eu fui correto na tua presença. Aquilo que o Senhor pediu para fazer, eu fiz. Agora, olha para a obra que eu fiz. E Deus, ele interagiu nesse processo. Rapaz, o coração de Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele quer dar vida sobre você. Deus, ele quer restaurar a igreja. E Deus, ele não tem uma mão pesada para castigar, não. Jesus fala assim, eu vim para restaurar. Eu vim para trazer vida. Eu não vim para condenar, não. Eu vim para restaurar o povo. É isso que Deus quer fazer conosco. 4. Palavras são sementes que determinam o nosso futuro. João 1, de 1 a 3, fala assim, no começo aquele que a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. Tudo que Deus ele criou através do quê? Primeiro, haja, aconteça. O verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Todas as coisas que Deus fez através do verbo, do logos de Deus, da palavra de Deus. Nada foi criado sem que a palavra primeiro fosse lançada. Por isso que palavras são sementes. Palavras são sementes que plantamos diariamente, em várias áreas da nossa vida e na vida dos outros. Ao seu tempo, essas sementes irão gerar os seus correspondentes frutos. Quando você acorda pela manhã, qual é a semente que você lança no teu dia? Poxa, já acordei cansado. Esses meninos que não obedecem, misericórdia. E esse marido que não acorda? Essa é uma boa semente? Não é, mas só que vai colher o fruto dessa semente. Esse menino me incomodou o dia inteiro. Mamãe, você profetizou logo de manhã que o menino não quer? Não obedece. Palavras são sementes. Eu lembro que o Edinho, quando ele estava lá no Brasil, doido para vir para a América. Doido para vir para cá. Ele queria vir. Eu estava, assim, né? Não tinha um pinto para dar água, né? Qualquer coisa está bom. Ele falava assim lá no Brasil, ele falou assim, eu vou para a América, nem que for para carregar pedra. Eu carrego pedra lá. Sem problema, eu vou. Quando ele chegou aqui, o primeiro trabalho dele foi o quê? Aí o pai dele veio com aquele status, né, para jogar e tal, e o pai dele falou assim, qual é o time mesmo, filho? É Brick Futebol Clube. Tá no exterior, né? Brick Futebol Clube, Um dia ele foi pegar a marmita dele, naqueles dias, sabe, que parece noite. Quando ele pegou a marmita dele, a marmita estava cheia de formiga. Ele falou assim, Deus, se tu és Deus, tu vai falar comigo hoje. Ele abriu a Bíblia, Josué 1:8, seja forte, seja corajoso, eu sou contigo. Ele fechou a Bíblia e comeu formiga com macarrão e foi embora. Não tem osso, né? Mateus 8:8 fala assim, respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Verso 13, então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá na tua vida, e acontecerá sobre você. E na mesma hora o seu servo foi curado. Toda palavra ela é uma profecia, ao seu tempo ela vai se cumprir. Toda palavra que sai da sua boca ela é uma profecia. Palavras elas dão vidas, palavras elas matam. Nós é que comemos o fruto da nossa boca. Por isso, cuidado com aquilo que você fala. Eu tenho que ter um cuidado muito grande com aquilo que eu falo. O salmista Davi falou assim, coloca a tranca na minha boca.
porque senão eu sou fofoqueiro. E essas sementes que saem da minha boca, elas vão gerar frutos. Os frutos na minha vida e na vida dos nossos filhos e das pessoas que estão em nossa volta. Mas não é assim com você. Fala, não é assim comigo. Eu controlo muito bem as minhas palavras. Tem hora que a minha esposa fala assim, você não vai falar nada? Eu falo, não vou falar nada não. Não vou falar nada não. Fala alguma coisa. Eu falo, não. Você não vai querer ouvir o que eu estou querendo falar. Então, é melhor ficar calado. Depois, você fala, agora eu estou em condições de conversar com você. Né? Porque palavras são sentenças. Que nós falamos sobre os nossos filhos, que nós falamos sobre os nossos cônjuges. Está ficando gorda, mulher. Fala isso não. Fala isso não. Aquele tanquinho, né? Quando eu casei. Agora está carregando uma trouxa inteirinha. Fala isso não. Profetiza ossos secos, em nome de Jesus. Haja vida. Sobre os nossos filhos. Vai começar o ano letivo. Fala, eu profetizo que você vai ser bem-sucedido nesse ano. Eu profetizo sobre a tua vida que a sabedoria de Deus vai te alcançar. Profetize, você é que determina, os pais determinam o futuro dos filhos. Né? Palavras, elas são sentenças. Palavras, elas restauram as nossas vidas. Tudo o que Deus vai fazer é através da palavra de Deus. 6, e a gente está encerrando. 5, o ponto 5. Há restauração para quem não desiste. Lucas 9,62 fala assim, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o quê? O reino de Deus. Leia, por favor, esse versículo. Quem está falando isso? Glória a Deus que é Jesus que está falando, né? Você já colocou a mão no arado? Não responda. Você já colocou a mão no arado? Está pensando em olhar para trás? Está pensando em desistir? Eu estou aqui para dizer para você, não desiste não. Não para não. É assim mesmo. É com esforço, é chorando, é fazendo quando você não quer. A capacitação vai te pegar nos processos. Não desiste, não pare, se renove no Senhor. Eu estou aqui para dizer para você que há poder de restauração para aqueles que não desistem. A grande diferença dos homens de Deus é que eles nunca pararam. Abraão, ele ouviu Deus umas 3 a 4 vezes. Ouvi Deus falar com ele. Eu vou botar o microfone no ouvido para... Mas Abraão permaneceu firme o tempo todo. Não é alguém que precisa ouvir, Deus, confirma no meu coração isso daqui hoje. Jesus, fala de novo comigo isso daqui. Querido, a Bíblia já te chamou há 2000 anos atrás. Tem coisas que a Bíblia já te chamou há 2000 anos atrás e já me chamou 2000 anos atrás. Agora eu preciso ser forte, eu preciso me esforçar e permanecer nesse caminho. Porque aqueles que não desistem recebem a restauração do Senhor. Elias, lutando, chegou o momento que ele desistiu, queria desistir, foi se esconder numa caverna. E foi com alguns argumentos que, humanamente falando, falou, Elias está certo. Ele falando assim, Deus, só eu fiquei, né? Só eu que tenho zelo pelas coisas do Senhor. O resto tudo te abandonou, Deus. E Deus fala para ele assim, não é verdade, Elias. Eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Eu tenho 7.000 que permaneceram, mas Elias queria desistir. Não desista. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, eu vim aqui nessa manhã para dizer para você, não desista. Amém? Jó 42, 12 fala assim,
o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que... Leia essa frase, por favor. Você leia. Eu vou ler de novo. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Jó, ele permaneceu uma vida inteira na presença de Deus. Esse negócio de Deus pedir para fazer algo, aí não quer fazer. Aí Deus tem que engolir, mandar um peixe engolir, jogar no mar, para depois entender que Deus falou. Isso é só trabalho, eu vou falar para você. É mais fácil obedecer antes. Não precisa disso. Deus, Ele quer que nós permanecemos e tenhamos uma vida com Ele. Você tem planejado a sua vida inteira em andar nos caminhos do Senhor? Porque há restauração para aqueles que não desistem. Há restauração. Não desista. Independente de qual a situação que você esteja passando. Seja ela enfermidade, seja ela qual for a situação, não desista. Há restauração para aqueles que não desistem. Fique em Jerusalém até que do alto a promessa te alcance. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu a herança junto com seus irmãos. Ele recebeu em dobro tudo aquilo, quem conhece a história de Jó sabe. Tudo lhe foi tirado. Cada vez que era tirado algo, ele falava assim: bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que Deus deu e depois tirou na vida de Jó, essas coisas não impediram Jó de continuar andando com o Senhor. Sabe qual é a tua maior herança? Sabe qual é o teu bem maior? É Deus. Não tem nada que troque, não tem nada que seja do nível de Deus. Nada. Jó entendeu isso. Recebi herança aqui na terra, recebi situações, grana. Jó era um cara rico. Jó tinha grana. Os do Oriente, ele era o mais rico. Mas depois de ter tirado isso tudo, Deus só deixou a esposa. E eu creio que Jó falou assim: poxa vida, essa é para tratar mesmo, né? E ela fala assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Você não está vendo a tua situação? E Jó fala para ela assim: você está falando como uma nécia. Do Deus nós recebemos o bem e não o mal. Aí onde ele fala: Deus deu, Deus tirou. Isso tudo é dele. Tudo é dele. Camelos, tudo é dele. Mas eu não vou me afastar dele. Ele é a minha herança. Ele é o que me sustenta. Ele é que me dá vida aqui nessa terra. João 17:3. Aplicação prática. Por que o Senhor quer nos restaurar? É uma pergunta. Para nos tornar multiplicadores. Antes de Deus fazer uma obra através de você, Deus primeiro vai fazer uma obra em você. Não esqueça disso. E aquilo que Deus vai fazer em você é proporcional ao teu envio. Está doendo? É porque Deus tem coisas grandes com você. Estava falando essa semana com um discípulo. Amado, pessoas que a gente anda ombro a ombro há anos, passou por 2 vales difíceis. Eu falei: filho, o que eu posso falar para você é que se está tendo muita perseguição, é porque Deus tem coisas grandes que Ele vai fazer através disso daí tudo. Deus vai reverter isso tudo, Deus vai restaurar. Fica firme, glorifica o nome do Senhor, fica firme. Deus não está trazendo o mal, Ele quer te fazer o bem. É assim que funciona. João 17:3 fala assim: esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 4:16, a mulher samaritana, ele lhes disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. E ela disse: não tenho marido. Respondeu ela:
Disse Jesus: você falou bem, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com que você está agora não é teu marido. O que você acabou de dizer, disse a mulher, é verdade. Verso 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. E quem conhece a história sabe que a partir desse momento ela começa a perguntar coisas espirituais. Mas houve uma restauração aqui. Se nós analisarmos a palavra, você vai ver que houve uma restauração aqui. Porque Jesus toca num ponto nevrálgico da vida da mulher samaritana. Ele fala assim: vai chamar teu marido. E ela tinha vergonha daquilo. Naquele contexto histórico, naquele contexto cultural, uma mulher ter 5 maridos e agora aquele marido que ela tem não é dela, isso era terrível. Jesus não acusa ela. Ele fala: vai chamar ele. E ela confessa, fala assim: nenhum deles mais estão aqui, mas cada um deles deixou uma ferida em mim. E ela fala assim: eu vejo que você é profeta. E ela começa a falar assim, e ela recebe essa restauração. Por que você fala que ela recebe a restauração? Porque depois ela começa a falar assim: onde é que se adora? É em Jerusalém ou é aqui que se adora? Jesus fala assim: filha, o tempo já chegou. Os verdadeiros adoradores já estão aí, adorando o Pai em espírito e em verdade. E ela saiu. E olha o que acontece. Depois dessa intervenção de Jesus na vida dela, no verso 39 do mesmo capítulo, fala assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nela, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tinha feito. Depois dela ser restaurada, essa mulher foi enviada e ganhou muitas pessoas. Ela se tornou uma multiplicadora da vida de Jesus. Eu não sei, mas de quarta-feira, eu tive na intercessão quarta-feira, eu tinha uma outra palavra preparada para trazer. Na quarta-feira Deus começou a falar comigo a respeito de restauração. Aí na quarta-feira à noite eu comecei a escrever e essa palavra que estava no meu coração, ela se tornou essa mensagem que eu trouxe para vocês. Nós estamos começando um novo semestre. E se Deus permitir agora, nesse segundo semestre, nós vamos voltar com os grupos. Estamos animados, estamos repensando muita coisa. Contamos com todos vocês. Porém, eu sei e você sabe que esse novo envio precisa de uma restauração. Nós precisamos deixar que o Senhor nos toque hoje. Por quê? Porque uma vez que nós somos restaurados, automaticamente eu me auto-envio para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque se eu envio uma pessoa sem ela ser restaurada, no caminho essa pessoa vai ter problema. Então a restauração, ela faz parte das nossas vidas. Jesus não enviou nem os discípulos dele sem antes restaurá-los. Essa não é uma palavra que traz peso ao nosso coração, de maneira alguma. Não é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para profetizar a restauração sobre você e sobre a minha vida. Tem áreas que eu preciso ser restaurado. Tem. E na proporção que nós somos restaurados, é a proporção que Deus vai nos usar. Deus quer te usar? Claro que sim. Mas primeiro Ele quer te curar. Primeiro Ele quer te restaurar. Ele quer colocar ferida, Ele quer colocar o óleo de Gileade nas feridas. Aonde dói, sabe onde dói? É aí que Deus quer tocar. É aí que Deus quer nos abraçar nessa manhã. Enquanto a gente vai sendo ministrado pelo louvor, se o Espírito Santo falar com você e você desejar ser tocado pelo Senhor, se espiritualmente você precisa ser restaurado, você sabe, não adianta falar
das coisas espirituais, não adianta ser muito Nicodemos, sabe? Nicodemos queria falar das coisas espirituais quando Jesus falou para ele assim: tem que nascer de novo, Nicodemos, deixa o Espírito nascer de novo em você. Quando eu falo que a presença foi embora, é quando você não tem vontade mais de gastar tempo na presença do Senhor. Você não quer se trancar no quarto, você não quer entrar no quarto, você e a tua Bíblia. É o suficiente para promover o céu na terra. Quando esses desejos vão embora, é porque normalmente, espiritualmente, a gente está num lugar perigoso. Aí a gente deixa os relacionamentos. Nós deixamos o primeiro relacionamento que nós deixamos é com Deus. Não adianta mais se esconder atrás de folha de figueira. Não adianta mais. Quando nós estamos frios espiritualmente, todas as pessoas percebem isso. E como consequência, nós não queremos andar mais com os nossos irmãos. As pessoas que tanto nos ajudaram, as pessoas que tanto nos serviam, agora essas pessoas, elas, de certa forma, não sei, parece que... Por que tem que ser assim? Nós somos igreja do Senhor. Não precisa ser assim. É porque nós precisamos ser restaurados. Uma vez que nós somos tocados pelo Senhor, essas coisas saem. E nós passamos a viver e entender o corpo. Como nós precisamos realmente viver. Que o Senhor tire essas indiferenças do nosso coração. Nós somos irmãos. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês e para mim. Eu quero orar por mim e por todos aqueles que falam assim: Deus, eu preciso ser restaurado. O Senhor sabe onde eu preciso ser restaurado. Você sabe onde você precisa ser tocado por Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela sabia o que ela precisava saber, o que ela precisava fazer para ser curada. Ela simplesmente tocou nas vestes. E Jesus falou assim: de mim saiu o poder. Deus quer liberar poder sobre a sua vida. Deus quer fazer isso com você hoje e comigo. Da maneira que o louvor vai ser tocado, se você entende que Deus quer fazer isso com você, eu gostaria de te convidar. Eu vou estar te esperando aqui na frente. Juntamente com você nós vamos orar e clamar ao Senhor para que Deus nos restaure, para nunca mais sermos os mesmos. Quando Deus restaurou Jacó, Jacó nunca mais foi o mesmo. Quando Deus chamou Moisés, Moisés nunca mais foi o mesmo. Quando Deus tocou na vida de Gideão, Gideão nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Vai ser assim comigo e com você.